Salve, meus queridos irmãos, com a paz de Jesus. E durante esses dias vamos estudar um pouco sobre o cristão e o trabalho. E no Novo Testamento, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, nós lemos: Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, vendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O trabalho é a ideia de Deus. No mundo ideal antes do pecado, Deus deu a Adão e Eva a tarefa de cuidar do jardim. Gênesis 2:15. Como Criador em cuja imagem eles haviam sido formados, eles deveriam se ocupar com trabalho criativo e serviço amoroso. Ou seja, mesmo antes, no mundo não caído, sem pecado, morte e sofrimento, a humanidade devia trabalhar. Neste período intermediário, ou seja, após o mundo ideal e antes do prometido, somos convidados a considerar o trabalho como uma das bênçãos de Deus. Amém? Toda criança aprendia um ofício entre os judeus. Dizia-se que um pai que não ensinasse um ofício a seu filho criaria um criminoso. Olha, Jesus, o Filho de Deus, passou muitos anos cumprindo a vontade de seu pai em um trabalho honesto como carpinteiro e artesão habilidoso, talvez fornecendo às pessoas de Nazaré móveis e utensílios agrícolas necessários. Marcos, capítulo 6, verso 3. Isto também fazia parte da educação que o prepararia para o ministério adiante. A gente vê em Atos, capítulo 18, de 1 a 4 e os versos seguintes, que o apóstolo Paulo, ele também realizou uma obra maravilhosa. Ele criava tendas. E junto com Áquila e Priscila, que vieram da Itália, eles criavam tendas. Mas aqui é interessante que o apóstolo Paulo, ele não só passava a semana ocupado em sua função, trabalhando em construção de tendas, de domingo, primeiro dia da semana, a sexta-feira, mas também ele dedicava tempo na pregação do Evangelho. E a Bíblia diz aqui no capítulo 18 do livro de Atos, que todos os sábados, Paulo e todos aqueles que estavam junto com eles pregavam o Evangelho, eles davam estudo bíblico, eles falavam de Cristo Jesus. E ele separava o tempo dele todos os sábados para falar do amor de Jesus. Durante toda a semana eles trabalhavam, como está aqui em Atos, capítulo 18, de 1 a 4. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua esposa. Em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se dele e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados, versículo 4, discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeu como grego. Então, todos os sábados, Paulo estava ali pregando o Evangelho. Ele tinha seu trabalho, mas também dedicava o seu tempo também integral na pregação do Evangelho. Ele pregava e trabalhava, trabalhava e pregava. E ele assim fazia sempre a vontade do Senhor. Então, que possamos a cada dia não só dedicar nossa vida a Jesus Cristo, mas em meio ao nosso trabalho, que eu e você possamos juntos poder apresentar a pessoa de Jesus, independente do trabalho que temos. Jesus tem que ser o centro de nossa vida. Vamos juntos orar?
Grande Deus e Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, que o Senhor abençoe grandemente, ó Deus. Não sei o que as pessoas do outro lado estão passando, mas que o Senhor possa ser com cada necessidade delas, ó Deus. Eu entrego-os em tuas mãos e derramo tuas bênçãos em teu Espírito sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém.